Ainda tem na situação, tem alguma coisa pra perguntar? Porque a gente quer a sequência aqui. Eu queria saber também que ele, se você quiser fazer alguma coisa Então, a isso. eu queria voltar um pouquinho em 2018, porque o Maurício participou da comissão técnica do Maurício Barbieri, que foi até treinador do Vasco, assim como o próprio Maurício. O Dorival vem depois e você, dupla MM. E você também. MM. MM é ótimo, moleque. E eu queria saber como é que foi aquele ano ali, cara, com o Maurício Barbieri. Foi nesse ano que teve que o Barbieri começa muito bem e tem aquela pausa, não é? Acho que é da Copa do Mundo, se eu não me engano. Que foi 18? Foi 18 Copa do Mundo. E aí depois volta. Cara, o que aconteceu naquele ano ali que o Flamengo começou lá em cima, era líder do campeonato, e aí volta da Copa do Mundo e não consegue ter mais aquele mesmo desempenho? A gente, além da parada, que eu acho que a gente perdeu nessa mesma época, a gente perdeu o Vinícius Júnior, lembra disso? É verdade, ele vai pro Real Madrid, né? E a gente, assim, e tinha o Marlos Moreno. Marlos Moreno. E a gente até gostava, a gente era um bom jogador, mas o Vinícius fez muita falta, porque o Vinícius, cara, era um cara que empurrava o time pra frente. É o que ele é mesmo, sabe? O moleque era da pá virada, cara. Ele não queria saber quanto aquilo ia jogar, ele pegava a bola, ele empurrava, ele levava, ele causava transtorno aos adversários. A gente perde ele e tem um momento difícil. E o jogo da volta é o jogo do Maracanã contra o São Paulo, que a gente perde de 1-0. Quando volta da Copa, eles têm um jogo no Maracanã que a gente perde 1-0 ali, a coisa começou a desgrigolar um pouquinho. Mas, cara, o Maurício é um belo treinador, cara. Um cara inteligente, com ideias modernas, um cara preocupado tanto com o setor defensivo quanto com o setor ofensivo. É um cara que foi muito bem. Foi o primeiro ano dele no Flamengo, numa equipe, né? Ele veio para ser auxiliar, permanente, o Carpegiani saiu, ele assumiu como treinador. Exatamente. Né? Aí eu vou pro lugar dele para ser auxiliar da casa, só que ele não tinha auxiliar. Então eu acabo ficando com ele, né? Mas o meu cargo era de auxiliar da casa. Mas ele, cara, ele, na minha opinião, assim, a gente sai depois da desclassificação pro Corinthians, né? Da Copa do Brasil. Né? Isso. A gente empata de 0-0 no Maracanã. Eu nunca vi uma retranca tão grande do Corinthians. Campeoníssimo, Jair Ventura. Jair Ventura, cara. O cara conseguiu fechar Gol do Pedrinho. Que em 2017 teve a retranca campeã brasileira do Carille. Foi 17, não foi 17? Meu irmão, aquele ali também, como ele se defendia, e aí Jair Adventure... Teve Jair no Botafogo, levou o Botafogo até as quartas de final, né, na Libertadores. Conseguiu entrar, o campo naquela ocasião também não estava bom, os caras reclamaram bastante, eu lembro. E aí o jogo de lá, né, foi 2-1. Pedrinho, 2-1, segundo Mas gol. mesmo assim, também retranca no jogo de volta. Eu lembro. Não, a gente mais, tentando com a bola e tal. Mas ali a gente já estava num caminho mais difícil, entendeu? Os resultados no Brasileiro já não eram melhores, já não eram tão bons, a gente estava com uma dificuldade. Uma pena ter caído, veio o Dorival, que é um cara sensacional. Eu continuei com ele lá, né? Continua, né? Um cara sensacional também. Eu não tinha a ideia de como o Dorival é um cara com boas ideias, eu não associava isso. Achei que talvez viesse um treinador um pouco mais conservador e não. Vem um cara buscando um jogo posicional, com boas ideias, e o time tem uma melhora com ele, tanto é que... Chega a brigar pelo brasileiro. Se recupera. A gente perde, a gente deixa de ganhar do Bahia lá dentro, no final do jogo. O Arão cabeceia uma bola pra fora, tava ele e o gol. Pô, teve o São Paulo 2-2. São Paulo 2-2. Ele classifica o Flamengo pra Libertadores, pô. Não, sim, mas o Flamengo brigou pelo título. Sim. O Flamengo contra o São Paulo, podia ter ganho o jogo, empatou 2-2. Tem um lance do Palmeiras, que aquele é clássico, do Paquetá perde na marca do pênalti 1-1. Que foi o primeiro gol do Marlos, e eu acho que o único. Nossa senhora, Marlos Moreno. Ele entortou o Gustavo Gomes naquele O Maurício foi legal. Pô, tu sai do Vinícius junto pro Marlos Moreno. É o Vitinho, né? Mas o Vitinho chega... Cara, mas ele no treino, o Marlos, ele era o... Porra, ele é habilidosíssimo, cara. O brabo. É habilidoso, e aí em alguns momentos recompunha mais do que o Vinícius, entendeu? O Maurício, num determinado momento, a gente conversando, a gente falou, de repente, taticamente, a gente vai estar mais nada. Mas não conseguiu, não. Porque na hora do o Guardiola não ia levar o moleque à toa pra lá. Alguma coisa ele viu, cara? Alguma coisa ele viu. Mas o jogo do Maracanã, se eu não me engano, contra o Ceará. Ele pega a bola e dribla todo mundo. Ele tava um tempão sem fazer gol, né, mano? Nunca mais esqueci esse jogo. Ele pega a bola e sai driblando todo mundo. Eu acho que Ceará. Eu acho. Se foi gol? Não, ele sai driblando todo mundo. Na hora que ele vai chutar, Maracanã, a bola dá uma quicadinha assim, na linha, ele fura a bola, cara. Ele ia fazer o gol, tá vendo o gol? Ele driblou todo mundo, cara. Ele faz o gol contra o Palmeiras, que ele sai também driblando ali, entorta lá o Gustavo Gomes. Falando, ele era habilidoso, bom de bola. Só que era mais soninho. Sei nem onde ele tá, o Marlos Moreno. Era mais soninho. Era mais soninho um pouquinho, né? Mas era mais, cara... Não, mas o problema é que trocaram sempre meia dúzia, né? Que, porra, veio outro também habilidoso,
Só que esse finalizava bem, mas também o Soninho, né, o cara? Soninho é foda. Aí trouxeram o Sonífero, o Vitinho. O Marlos era mais devagar. Aí do Vitinho. Muito bom, cara, Cara, muito o Vitinho, bom. cara, o Vitinho, dentro do grupo, ele era considerado um dos caras mais técnicos. Mas o Vitinho é bom Leão pra de treino, caramba, né? cara. Leão de treino também, a galera Mas o falava. Vitinho é muito bom, cara. Não, mas... O que a torcida do Flamengo sempre pegou no pé do Vitinho é porque ele é devagar, quase O parando. problema é que o Não Flamengo... tem cidade nenhuma, falando sério. É que ele precisava de muita Red Eu Bull. sempre falei, o Vitinho, daqui a pouco apareceu alguém e falou, Vitinho joga nada. Não, mentira, Vitinho joga bola. Vitinho é ambidestro, meu irmão, chuta bem com as Aquele duas. time do Botafogo que a gente falou aqui de 2013, É tinha o habilidoso. Vitinho jogando pra cacete. O Vitinho jogou muito bem no Inter também. É, O Vitinho é bom, só que é preguiça o Soninho também. Não, ele é sonífero. Soninho é o Marcos. Ele é sonífero. O cara é colombiano. Né? Mas, o Maurício, aí você participa também da comissão do Dorival e tem aquele... Eu ia falar treta, mas agora tá em alta entreveiro. É que os caras também saíram no soco e não chegou a isso. Eu vou ficar só com treta. Do Dorival com o Diego Alves. Parece que o Diego Alves tinha se machucado e o Dorival não quis colocá-lo na época lá como titular, na volta dele. Como é que foi isso? Você participou desse problema? Foi Ele algo bancou tão... o César, né? Ele bancou o César. Cezão, né? Como titular, né? Então, com o Dorival, né, e traz o Lucas, né, o filho dele, né, e aí Isso. eu passo a ser auxiliar da casa mesmo, mas eu tava É o permanente, né? O que aconteceu foi que só que quando o Diego voltou, né, na conversa com o preparador de goleiro, o César estava muito bem e optaram naquele momento em manter o César, né? E aí parece que teve alguma coisa relacionada à viagem, o Diego não podia ir, ou tinha algum problema, e o problema foi nisso aí, que o clube entendeu que o Diego tinha que viajar, foi alguma coisa nesse sentido. Mas aí parece que o Diego não se recusou a viajar, né? Mas ele entendia que não era para ele ir, que o César que ia jogar e tal, que ele poderia continuar se preparando, já que ele estava voltando de lesão. O enredo foi nisso, mas depois se acertou, tanto é que eles voltaram a trabalhar, né? 2022. Mas o enredo foi mais ou menos retrasado. esse. O Diego ele não ficou chateado por ficar no banco pro César, né? Essa história. Ele achava que ele, de repente, como estava machucado, estava voltando para aquele jogo, já que ele não ia jogar, que ele poderia, de repente, ficar mais tempo se preparando ali e tal. Foi mais ou menos essa linha, né? Mas eu realmente, nesses problemas, eu estava mais afastado. Era mais o Dorival. Tratando o Dorival, disso, o DM e o preparador de goleiro, que efetivamente mais, na época, o Carlos Noval, que efetivamente resolveram essa situação, né? O clube entendia que ele poderia viajar, porque ele já estava recuperado, mas a princípio ele não se recusou a viajar, ele estava ponderando uma situação para ele ficar melhor fisicamente, melhor tecnicamente. Mas depois se resolveu, né? Ficou um episódio ruim, né? Porque ficou opiniões... Como é que um clima ficou um ali? clima ruim, né? O Diego ficou algum tempo também e tal. Mas depois se resolveu. O Dorival acaba não ficando, depois quando ele volta... exatamente. Teve um bafafá ele na se época. resolve o primeiro jogo do Dorival e bota titular contra o O Inter Diego, lá. né? Volta a ser titular. Que o Paulo Souza tava botando o Hugo Neneca sempre e depois ele volta com... Exato. com o Diego, né? Só que até na época teve um bafafá, cara, que o Diego Alves queria sair tudo do Flamengo. Eu lembro que eu li isso, nem a imprensa, né? Numa dessas recebe várias informações. Internamente a gente não soube de saída, não. Mas teve o clima ficou ruim porque ficou essa divergência de opiniões lá e tal. Um queria uma coisa, outro queria outra. Aí o clube entendeu que ele, como jogador, teria que seguir ali, e ele entendeu que como jogador, para ele seria melhor isso, mas depois se resolveu. Ele...